Pai do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha pelo nosso canal, Pastor Fortunato Luiz, que bom poder estar com você aí. E estamos falando sobre bênção, sobre maldição, mais uma vez, e eu queria convidar você a estar orando comigo nessa hora. É uma palavra bem rápida, uma meditação da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 11, estamos falando sobre as bênçãos do Senhor e as maldições, né? Os princípios da bênção, da maldição, que nós queremos todos andar em bênção, não queremos andar em maldição. Mas, às vezes, sem perceber, nós estamos indo para o caminho errado. E Deus ele quer te conduzir para o caminho correto, que é o caminho da bênção. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora, porque Deus tem uma palavra para você nessa hora. Pai, eu quero colocar em tuas mãos cada vida que me acompanha, cada pessoa que está me acompanhando por este canal. Ministra ao coração dos teus filhos uma palavra que vem do alto, que vem do trono, para o coração de cada pessoa que nos acompanha nesta hora. Fale, Senhor, através da tua santa, maravilhosa e gloriosa palavra. Ministra ao coração dos teus filhos, no nome do que vive e reina para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Atraindo bênção e atraindo maldição. Monte Herezim, bênção. Monte Ebal, maldição. A bênção e a maldição virá com posicionamento. Nós falamos sobre palavra. Quando você profere a palavra, você está liberando a bênção ou a maldição. O poder da vida e da morte estão no falar, naquilo que você libera sobre a sua vida. Provérbios 18, 21 fala sobre isso. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Tiago 3,10 vai falar sobre isso também. Então, a palavra ela tem poder, mas eu queria falar hoje também sobre o não ouvir a Deus. O não ouvir a Deus. O povo, quando foi para o deserto, saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho e entrou no deserto. Era o tempo de Deus tratar o coração daquele povo. Era necessário que o povo que saiu do Egito fosse tratado para que Deus tirasse o Egito do coração do povo. Então, a todo momento, Deus estava ali falando com o povo, ministrando ao coração do povo, através de Moisés, das maravilhas. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, Deuteronômio 28, 1, preste atenção. E será que primeiro capítulo de Deuteronômio 28, 1. Será que se ouvires, presta atenção, o Senhor está dizendo, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. O Senhor está falando com o povo o seguinte, se ouvires a minha voz, tendo o cuidado de guardar tudo aquilo que hoje vos ordeno, o Senhor vai te exaltar, ou seja, eu, o Senhor, vos exaltarei sobre todas as nações da terra. O grande problema é estar em ouvir. Muitas pessoas escutam, mas poucos são aqueles que ouvem e guardam no coração e colocam em prática aquilo que elas ouvem. Então muitas pessoas ficam presas, tropeçam, se embaraçam nas suas próprias pernas, justamente por causa de não ouvir a voz de Deus. Deus está falando nesses dias, querido, e nós precisamos ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus está falando conosco. Isso vai nos conduzir a viver uma vida debaixo da bênção. Mas Deuteronômio 28, 15 diz assim, será porém que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Então agora o Senhor está falando o seguinte, se vocês não ouvirem aquilo que eu estou falando, que eu estou ordenando como estatuto, todas as maldições cairão sobre as vossas vidas. Que coisa pesada é essa? Mas é a palavra de Deus, Deus está falando, é o princípio da palavra de Deus.
Da mesma forma que a bênção virá em ouvir a voz de Deus, a maldição também virá em não ouvir a voz de Deus. Será que nesses dias você tem ouvido a voz de Deus? Ou você tem negligenciado aquilo que Deus está falando nos dias de hoje? A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você não pode deixar de ouvir a Deus. Não deixe Satanás tapar os seus ouvidos nesses dias, porque Satanás ele vai querer de todas as... Satanás ele não pode entrar na sua mente, né? Ele não pode ver o que está passando, mas ele pode influenciar através da palavra, através do falar. Foi assim que ele fez no Éden com Adão e com Eva. Ele influenciou, e o homem deixou de ouvir a Deus para ouvir a serpente, e a partir daí o pecado ele nasceu, ele cresceu, sabe, trazendo grandes, terríveis consequências para toda a humanidade. Mas quando nós ouvimos a Deus e obedecemos a Deus, estamos andando debaixo de bênção. Então, querido, nesses dias precisamos voltar a ouvir, a buscar ouvir a Deus, aquilo que Deus está falando nos dias de hoje. E para você sobreviver nesse tempo, você vai precisar, sabe, estar bem atento àquilo que Deus está falando. Porque o inimigo ele vai usar de todos os argumentos para te convencer, sabe, e para te tirar dos propósitos de Deus. Então, dentro dessas muitas vozes, não se confunda. A voz de Deus, ela precisa ser a principal voz a falar o teu coração. Amém? Não deixe com que as muitas vozes desse tempo venham te tirar da presença de Deus. Então pare e ouça o que Deus está falando e viva segundo os estatutos, aquilo que Deus determinou, e assim você viverá uma vida de bênção na presença do Senhor. Amém? Eu convido você a orar. Vamos falar com Deus. Peça a Deus para tirar todos os tampões do seu ouvido, e Deus vai falar contigo nesses dias. Pai, eu quero colocar em tuas mãos as nossas vidas, Pai. Cada vida, Deus. Quantas pessoas que não conseguem ouvir a tua voz? Quantas vozes têm falado ao coração dos teus filhos? Nessa hora, Deus, eu quero pedir ao Senhor, eu quero clamar ao Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, falar a cada coração, que toda voz que não é do Senhor, que não provém do Senhor, seja anulada, seja, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Oh Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, seja, Senhor, meu Deus, entendida como uma voz, Pai querido, Pai amado, que não provém do Senhor, que nós possamos discernir aquilo que é o Senhor falando e aquilo que não é, para que possamos obedecer tão somente a tua voz nos dias de hoje. Fala ao coração dos teus filhos e filhas, Pai. Eu entrego as nossas vidas ao Senhor, abençoe cada vida, cada casa, cada família. Sê conosco, no nome daquele que vive e reina para sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Não se confunda a voz de Deus com a voz do diabo, a voz do mundo, a voz do seu próprio coração. Deixe que o Espírito Santo ministre sobre você. A voz de Deus, ela, sabe, é uma voz diferente. A voz de Deus é incomparável. Amém? Então deixe Deus falar contigo. Ouça Deus falando e obedeça aquilo que Deus está falando com você, para você viver debaixo da bênção do Senhor. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Você vai lá, curta nosso canal, compartilhe essa mensagem e abençoe outras pessoas. Deus abençoe a sua vida e a sua família, que a paz seja contigo, em nome de Jesus. Amém.